Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fábulas. Algumas aulas atrás, eu já antecipei e falei com vocês um pouquinho, né, sobre fábulas, o que eram. Falei até de uma conhecida personalidade no mundo das fábulas, que é o Esopo. Lembram? Então, hoje, para quem fez a pesquisa, para quem procurou saber, hoje vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas fábulas é bem fácil de entender, é bem fácil de descobrir quando vocês lerem um texto que se trata de uma fábula, um gênero literário, a gente consegue identificar por essas características que a gente colocou aqui, tá? É bem simples, preste atenção que vocês vão conseguir descobrir de letra. Você sabe o que é uma fábula? Fábula é uma história curta, né? Quando a gente vê assim, quer identificar o que é uma fábula e vê uma história muito longa, né? Várias páginas, a gente já sabe, opa, não é fábula, porque a fábula ela tem essa característica de ser curtinha, mesmo que seja em formato de livro, são pequenos trechos em várias páginas, tá? Então, assim, quando é um livro com muito texto, muita história muito longa, já não é a característica de uma fábula, tá bom? E que existe há muito tempo. Daqui a pouco a gente vai ver quanto tempo é esse tempo todo que eu estou falando. Em geral, apresenta como personagens animais ou objetos que têm características humanas. Que características são essas? Geralmente são animais que falam. Aqui embaixo eu coloquei para vocês 3 fábulas muito conhecidas, que é o Leão e o Ratinho, a Cigarra e a Formiga e a Lebre e a Tartaruga. Acredito que vocês já tenham ouvido essas fábulas, né? Já conhecem, mas quem não conhece, vale a pena procurar, pesquisar para conhecer, que é bem bacana, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. E nas fábulas, os animais, eles têm características humanas, eles falam, eles fazem o que os humanos fazem, eles cantam, eles dançam, né? Enfim, não tem as mesmas características que os animais que a gente conhece. São animais que a gente chama de personificados, né? Que eles criam vida, né? Como se fossem humanos. São personagens como se fossem humanos. A fábula tem a intenção de ensinar alguma lição de vida às pessoas. Esse ensinamento costuma vir resumido no final do texto, na forma de moral da história. A gente fala assim, qual foi a moral da história, dessa historinha, desse texto? Né? Isso quer dizer o quê? E a gente fala assim, o que essa história quis te ensinar? Né? Então, assim, isso é uma característica assim, marcante. Se é uma história que te ensina alguma coisa no final, que tem personagens com características humanas, 99,9999999% de ser uma fábula, tá bom? Bom, aqui eu coloquei para vocês a fábula da cigarra e a formiga, que é muito conhecida, para vocês lerem com atenção. Não vou precisar ler, porque eu não quero que vocês me escutem. Eu quero que vocês leiam. Então, vocês vão ler, tem no livro de vocês também, tá? E aí vocês vão ler essa fábula todinha. E eu já botei aqui, leia com atenção, porque depois vai ter um exercício na próxima aula que nós vamos fazer com esse texto. Então, precisa ler com atenção, prestando atenção na forma da escrita, na forma das palavras, tá bom? Porque nós vamos fazer um ditado de palavras somente desse texto. Então, leiam com bastante atenção e depois vocês vão precisar também dessa fábula para fazer o dever de casa, né? Que toda aulinha a gente passa um dever de casa. Então, vocês leiam com atenção para realizar as atividades, ok? Aqui eu falei com vocês de Esopo, lembram? Que era uma figura, né? Que as pessoas costumam dizer assim, ele é o inventor das fábulas, ele é o autor das fábulas.
Mas tem uma curiosidade que eu quis colocar aqui para vocês, que é importante a gente saber. Acredita-se que Esopo tenha vivido no século VI antes de Cristo. Gente, antes de Cristo é muito, muito, muito tempo. Não existia, a gente está no ano de 2020. 2020, depois de Cristo. Então, Esopo viveu antes de 2020, antes de 2000, antes do ano 1, por exemplo, né? Então, assim, muito tempo, século VI antes de Cristo. A gente já está em 2020, que é o ano depois de Cristo. Então, olha quanto tempo ele pode ter vivido, né? Provavelmente foi capturado em uma guerra e virou escravo na Grécia, mas não há provas históricas de que ele tenha existido. O que não dá para negar é que há mais de 300 histórias com características semelhantes, que podem ter sido escritas ou reescritas e divulgadas por ele. Ninguém sabe, como não há prova, ninguém sabe se ele existiu de verdade, se ele é uma pessoa, um personagem que inventaram, porque não tem como provar a existência dele, por ter sido há muito tempo atrás, tá? Mas uma coisa é certa, que existem mais de 300 histórias, todas com as características super parecidas, chamadas fábulas, e que as pessoas agregaram esses textos, essas histórias a ele, isso sim. Agora, se ele existiu, se foi alguém que inventou, criou e divulgou, ninguém sabe, não tem como provar, ok? Mas quando a gente fala em fábula, automaticamente a gente lembra de Esopo. E aí ele tem essas características, né? Diziam que ele era um escravo, que vivia na Grécia. Dizia que ele era feio, que era gago e corcunda. Eram umas características que as pessoas dizem que é como ele era, mas certeza a gente não tem, infelizmente, porque é um gênero literário bem bacana, porque através de brincadeiras, de histórias, usando animais que falavam, animais que apostavam corrida, né? Ele passa sempre uma lição, uma moral de história, uma lição de vida pra gente. Então é um gênero literário bem bacana, tá? Como proposta de casa, né, é no livro 2, esse conteúdo, vocês vão fazer a página 13 e 14. Vocês precisam ter lido, acompanhado, né, a página 11 e 12, e o dever de casa 13 e 14. Lá no número 5, pede para vocês estudarem as palavras para o ditado na próxima aula. Então, vocês vão ler esse ditado. As palavras que vocês acharem um pouquinho mais difíceis de escrever, vocês podem copiar, assim, estudando. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer um ditadinho delas, ok? Então, se precisar voltar, podem voltar esse material gravado. A vantagem é essa, pode tirar dúvidas. E aí, vamos lá. Caso de dúvidas, manda um oi pra gente na agenda. Muito, muito obrigada. Um beijo grande. Até a próxima.